Olá pessoal, eu sou o Dr. Alexander, Aô e Fachopé, e hoje eu estou aqui com mais um Dr. Responde, onde nós selecionamos, como vocês já sabem, perguntas que foram enviadas em alguma postagem do Instagram, no próprio YouTube, algumas no Facebook, ou seja, aonde vocês vão lá e fazem perguntas e fazem colocações que nós classificamos interessantes para responder aqui, nós vamos selecionando, e hoje eu tenho duas perguntas aqui bastante interessantes, que eu acredito com que eu vou ensinar. Eu vou trazer para vocês uma eu vou me ensinar algo e a outra eu vou trazer uma visão do que eu acho sobre o assunto dentro da espiritualidade. Desde já agradeço todo o carinho que eu recebo nas redes sociais. É muito importante para o meu trabalho, é muito importante aqui para nós que mantemos o canal ativo com trabalhos, obrigações, oferendas, banhos, respostas, enfim, tudo que eu faço é sempre baseado no que vocês querem aprender. Então a interação de vocês lá nas minhas redes é sempre maravilhosa. Bom, hoje eu tenho aqui uma pergunta muito interessante, enfim, que eu vou dar o meu parecer para vocês e quero deixar bem claro, pessoal, que o que eu respondo aqui é a minha forma de pensar dentro do que eu acredito na espiritualidade, dentro da religião, tá bom? E sempre tentando ajudar. Vamos lá. Aqui o Insta Psi Brasil pergunta: sua bênção, Toté, pode acontecer de uma pessoa dentro do candomblé ser iniciada para determinado orixá e ocorrer que esse orixá não tenha nenhuma compatibilidade com o iniciado e após a feitura começar um processo de total desarmonia entre o Oriodé e o Ori-Inu, levando a pessoa a ter doenças sérias no campo físico e mental? Uau, vamos lá. Vou manter até aqui o iPad para que eu possa não perder nenhuma nuance. Bom, eu vou tentar ser imparcial e dizer apenas o que eu acho dentro de mim, baseado em toda a minha experiência até hoje, que não é pouca. Dentro do candomblé, uma das coisas que eu acho que faltam é mais estudo, mais aprofundamento, mais aprendizado. Me preocupa muito essa era que nós estamos hoje, apesar da facilidade, do boom da internet, das redes sociais, da comunicação está mais farta, direta, dinâmica. Apesar desse boom, eu vejo que falta mais aprofundamento. As pessoas não sabem aproveitar o boom, a facilidade que eu não tive na minha época de iniciado, que você não tinha nada. Você tinha que ir realmente para a casa de orixá e olha lá. Enfim. Hoje, existe uma forma de você estudar, existe uma conexão até com a Nigéria, entre os estados, que as pessoas podem ter essa facilidade. Eu vou dizer por mim que muitas pessoas estudam comigo de outros países. Existe um intercâmbio muito mais fácil. Eu não vejo isso ser aproveitado. É uma grande garotada dentro da religião, com muito pouca experiência. Os mais velhos estão indo, olha quantos perdemos nos últimos anos, e alguns não tão velhos, muito cansados de tanta coisa que têm visto e presenciado e vivenciado na religião. Eu até posso dizer que sou um deles, no sentido de ter visto tanta coisa no candomblé. E como eu sempre estudei muito, desde que eu não era iniciado, eu já estudava, isso cansa demais e você acaba lutando tanto contra um sistema que às vezes é exaustivo, desesperador e realmente dá vontade de desistir. Eu não desisti porque eu estudei, refiz o meu caminho. Muitos eu vejo que estão deixando literalmente para lá. O que eu quero dizer com isso? As iniciações,
as casas estão com muita fragilidade de conhecimento. Então, às vezes, para um sacerdote, uma sacerdotisa, ter um jogo para ver o orixá, que naquele caso precisa ser iniciado, está muito difícil. Eu digo isso baseado em que eu vejo gente sem nenhum conhecimento abrindo casa. Eu já tive alunos de me procurar com a casa abrindo, com a casa aberta, e me dizendo: até não sei nada. Eu vim aqui estudar. Estudar com a casa aberta, estudar abrindo casa e dizer que não sabe nada é bastante perigoso para a vida da pessoa e para a vida de quem vai procurar a iniciação nessa casa. Por isso, muito desses casos têm acontecido. Agora, no caso de após a feitura, o processo de total desarmonia do Ori-Odê, que seria o D, né? Ele botou Odé, do Ori-Nu, isso não existe no candomblé, a não ser para quem estuda muito. Isso não acontece bem assim. Porque, primeiro, presta bem atenção, um orixá feito no ori de uma pessoa, iniciado, ele pode não ser o orixá olori daquela pessoa e por alguma falha, enfim, foi iniciado. Orixá nenhum vai matar uma pessoa. Essa questão de fez orixá errado, ficou louco. Eu vi muito acontecer com pessoas que ela já tinha tendência à loucura, desequilíbrio, e aquela iniciação levou a culpa. Eu estou falando de fato de coisas que vivenciei dos meus vários anos de atendimento. Pessoas que tinham problemas psicológicos, psiquiátricos, depressões fortíssimas, fizeram orixá, acharam que aquilo seria a solução para tudo, e não funciona assim. É onde eu volto num pouquinho da falta, é o que eu falo às vezes, do não estudar do sacerdote e não ver que aquela pessoa pode até ser iniciada, seja para quem for, qual divindade for, mas ela precisa de tratamento. Falta isso em algumas casas. Eu já indiquei aqui dezenas de pessoas para um tratamento, além de fazer procedimentos comigo, clientes inclusive. Eu canso de fazer isso. Ainda falando do apoio que a parte clínica vai trazer para o espiritual e vice-versa. Então, aonde acontece esse desequilíbrio do Ori-Nu, Ori-Odê, toda essa complicação que o Insta Psi Brasil aqui me pergunta, eu acho que é uma mistura disso. Da fragilidade que a pessoa tem, da probabilidade já genética de ter um desequilíbrio, né? Principalmente você cita aqui doenças sérias no campo físico e mental. Uma divindade que foi iniciada na pessoa por um erro, vamos pegar esse caminho, não vai trazer isso. Orixá nenhum plantado no corpo de uma pessoa vai levar loucura, vai levar doenças. Esse orixá vai ajudar aquela pessoa, porque a gente está falando de divindade. A gente está falando de divindade. A gente está falando de força positiva, suprema, de luz. Eu estou levando para esse caminho para ficar claro, ficar fácil. Vai te derrubar na saúde? Não. Quantas pessoas foram iniciadas para o Baluaí? Eu conheci milhares. Doutor, eu nem era do Baluaí, mas eu era muito doente. Foi feito para me salvar do buraco da doença, das coisas ruins. E salvou. Conheci muita gente de Oiá, muita gente de Iemonjá, muita gente de Obatalá, que foi iniciado para o Baluaí por causa de saúde. Ficou bem. Então vai por terra esse conceito que está sendo generalizado num assunto aqui meio misturado. Vocês conseguem me entender? Vê esse vídeo 2, 3 vezes antes de responder, de botar a sua visão. Para você entender o conceito, o caminho que eu estou correndo para dar essa resposta. Estou buscando um pouquinho de cada do que eu conheço. Orixá é uma força divina, suprema, forças da natureza, divindades das forças da natureza, que entrando no seu corpo vão te equilibrar em algum momento, em alguma situação. Nunca trazer uma doença
desequilíbrio mental e físico. Eu ainda reforço e acredito que algumas iniciações, milhares que eu vi ao longo da vida, que faltavam muita coisa. Quando eu digo faltavam, é gente que não teve isso, não teve aquilo, não teve situações. Eu falo isso com muito respeito, tá, gente? A todo mundo, Deus me livre. Não tiveram alguns rituais cabíveis e importantes numa iniciação. Conheço gente que teve banho, sacrifício, banho de erva e pintura, Deus sabe como. E mesmo assim prosperaram muito. Porque aquele orixá viu aquela pessoa, estava ali, ela se submeteu, enfim. Eu já vi muita coisa. Então eu desconheço esse orixá que faz isso. Ah, Doté, mas existe sim pessoas que foram iniciadas em casas muito loucas, em loucuras muito loucas e ficou louca. Aí nós não estamos falando de iniciação. Aí nós estamos falando de louco fazendo completas loucuras, absurdos que eu já vi também ao longo da vida que levaram a prejudicar uma pessoa. Mas a gente não pode chamar isso de iniciação. A gente está falando aí de alguns lugares que com todo respeito e carinho eu digo, são aqueles buracos absurdos de gente louca, estou dizendo de gente louca que faz muita loucura. Então a gente não pode classificar que aquilo foi iniciação. Não pode. Se você diz que uma pessoa tem um restaurante e ela segue normas e um dia uma comida pode estar mais estragada, alguém passou mal, é aceitável. Agora você falar que uma pessoa que só vende carne podre, frango podre, comida passada, não tem nada de higiene, as pessoas estão tendo infecção, é outra coisa. Não pode chamar de restaurante. Então é mais ou menos esse conceito que eu estou querendo trazer aqui, para que a gente também tenha um parâmetro em ver que dentro de normas e regras gerais que possam existir erros, não vai matar ninguém. Orixá não faz. Quando o orixá estava presente naquela iniciação, mesmo não sendo orixá ou olori, ele vai agregar, ele vai ajudar e vai fazer aquela pessoa de alguma forma encontrar uma solução para os seus problemas e um caminho para melhorar. Não sei se eu vou conseguir aqui, em tudo que eu falei, fazer com que eu seja compreendido, porque é um assunto muito complexo, em que mexe com várias camadas de dentro da religião, desde, como eu falei, a falta de conhecimento, a falta de experiência, a falta de ter na mão recurso para uma iniciação ser bem sucedida. E nós temos muitos lugares assim. Eu já fui novo, muito novo, eu comecei muito novo. E eu passei por muitas coisas para aprender, para fazer. E não posso aqui também pagar de uma pessoa que foi sempre, não, só eu sei o que eu já passei em prol de estar com pessoas iniciando, clientes, um problema e ter que fazer aquilo dar certo. Porém, existe às vezes uma diferença que eu e milhares de pessoas tiveram e têm. A discernência de saber, eu não tenho tudo isso, eu vou buscar. Como eu fiz, como milhões de pessoas fizeram e fazem. Eu busco até hoje. A humildade de fazer isso. Outros não. Super, e de super não tem nada e prejudica a vida alheia. Bom, espero ter respondido no Doté Responde de hoje. Essa primeira pergunta bem delicada e deixando claro que eu apenas estou dando aqui o meu parecer como ser humano, sacerdote e que respeita toda a vida humana, toda pessoa que bate na minha casa desde que eu era novinho. Eu tenho muito orgulho em receber perguntas, dúvidas e poder ajudar com o que eu acho, com o que eu sei, com o que eu penso, tantas pessoas. E é nesse clima delicioso aqui dessa noite maravilhosa aqui no templo que eu estou gravando com uma lua. Vou até ver se o Dofone depois finaliza ali o programa mostrando a lua. É nesse clima que eu finalizo mais um Doté Responde, agradecendo a vocês as perguntas. É isso que faz o canal acontecer. Manda mais, depois põe aqui embaixo o que você achou. Bom? Ruim? Foi menos? Foi mais? Não fui? Fui? Tudo bem. Interage comigo e a gente vai estar sempre aqui democratizando o canal e também ajudando a religião.
Eu sou o Dr. Alexander Aoi Fachopé, embaixo dessa lua linda que acabou de entrar ali uma nuvem, já está saindo de novo. Eu desejo para todos vocês sorte e axé.